Olá, você que está conosco a partir de agora aqui no Na Faixa, pelo National Sports Channel, para todo o Brasil, com mais um programa especial. E hoje é Dia dos Caras, aquele dia especial onde você se encontra com dois dos maiores jornalistas do Brasil, o Luiz Carlos Quartarolo e o Fábio Seródio. Antes de dizer quem é o convidado de hoje, pedir para você fazer contato conosco pelo WhatsApp, o telefone está passando aí na sua tela. Você também pode ir no nosso site, nationalsportchannel.com.br, e nos acompanhar nas redes sociais. Estamos do Facebook ao YouTube, recebendo você com o maior prazer do mundo. Pois é, o convidado dessa rapaziada de hoje é um daqueles que a gente diz que filho de peixe, peixinho é. Um dos maiores jornalistas do Brasil, foi um dos maiores repórteres de campo de todos os tempos. O pai dele era uma referência na arbitragem, é meu amigo pessoal, as nossas famílias são amigas. E eu fiquei muito feliz que o Quartarolo e o Seródio convidaram Lucas Neto para fazer parte dos caras que você acompanha a partir de agora. Você vai assistir agora mais uma atração do NSC. National Sports Channel. Isto é esporte. Olá, amigos, estamos de volta aqui na Faixa com você, como sempre, um grande convidado, os caras. Aqui o Fábio Seródio, que você já conhece. Boa noite. Com, inclusive, toda a sua coordenação. Eu sou mais anarquista, aquela coisa toda. Eu vou como vou. E vou junto com ele, é claro. Mas hoje a gente exagerou. Exagerou. Porque a gente devia fazer uma série, Era um um programa. cara. É um cara, mas o cara que vale por muito. Trouxemos uma enciclopédia. A verdade é a seguinte, né, Seródio? Estava conversando com o nosso grande Otávio Muniz, Tata Muniz, que é um dos maiores repórteres da história, né? Da televisão, do rádio. E muita gente fala assim, o Quartarolo é bom repórter. O Fábio Seródio, bom repórter. O Tata, ótimo repórter. Mas esse cara, vou falar para você, é a essência do jornalismo, a essência da reportagem. Está conosco há muito tempo, o que a gente aprende conversando com esse cara. Verdade. Só lembrando, ele não é só o cara. O pai dele também era um cara. E era um cara muito importante e bom. Era um mestre naquilo que dos a caras. gente faz, era um grande mestre. Filho do seu Flávio Ele foi o VAR antes do VAR, hein? Foi o VAR antes do VAR. Aliás, foi ele que trouxe a escola de arbitragem para a Federação Paulista de Futebol, aliás, para o Brasil. Filho do seu Flávio Iazetti, deixa eu apresentar o homem. O Quartarolo ele é do túnel do tempo. Ele viu tudo, mas você viu, Flávio? Igual ele não. Filho de Flávio Iazetti, hoje, com 80 anos de idade, se eu estiver errado, você me corrige, por favor. Graças Nosso querido Lucas, ainda Iazetti Neto, trabalhou ainda Iazetti. Porque você procura ele na internet, está escrito Lucas Neto, aparece um monte de cara, tudo sem importância. Aí quando você coloca o sobrenome dele direito, aí aparece os caras importantes. Bom. Trabalhou em um monte de lugar, TV Tupi, fez parte da equipe 1040 da Rádio Tupi, trabalhou nos Diários Associados, já teve jornal, já teve de tudo. É uma verdadeira enciclopédia. Segundo o Milton Neves, ele tem 18 passaportes, não sei se é verdade. Deve ter. 18 passaportes, foi presidente da nossa CESP, foi assessor de imprensa da Seleção Brasileira em Copa do Mundo. O Tele perguntava para ele, o que você acha de escalar fulano hoje? E tem histórias muito legais para contar para você. Nosso convidado, o cara de hoje, é o nosso querido Lucas Neto. Muito obrigado por vir aqui. Muito obrigado pelo prestígio, né? Ajudando a gente aqui. É um prazer muito grande, vocês são companheiros também. Já de velha guarda também, vocês também já estão rodados. Não. Se a gente somar o que nós temos de minuto de silêncio em campo de futebol, já está dando umas 15 horas mais ou menos por aí, com toda tranquilidade. Não é verdade? Um detalhe, ele é da região mais importante do país, onde geralmente começa a cidade de São Paulo. A República da Moca? Isso, somos da Moca, e aí ao redor da Moca que surgiu essa cidadezinha chamada São Paulo. Aliás, me permita dizer, o primeiro bairro de São Paulo é a Moca.
o pátio do colégio, onde chegaram os jesuítas, aquela coisa toda, tinha a ladeira, que era da Tabatinguera, que descia e saía exatamente do lado do Rio Tietê. E lá nasceu o primeiro bairro aqui da nossa megalópole São Paulo, a República dos Estados Unidos da Moca, com muito orgulho. Tá vendo? E Ô, você meu, tava lá. sou da Moca, meu. Nessa eu não tava. Você não tava. Não tava. Pode começar a colocar ele conta Você pra vai ele? ler, você vai começar a ler seu alfarrábio aí? Não, aqui são só pequenos detalhes, porque ele tem mais coisa para contar do que o meu papel. Por isso que eu falei, e estou falando sério, o Lucas Neto é um personagem, agora se fala uma personagem, né? Mas eu sou da época de um personagem, ou do personagem, é que você pode fazer 3, 4 programas, como se fosse uma série americana, porque ele tem episódios fantásticos, né? Vivi realmente coisas interessantes e muito engraçadas, que eu espero até conversar mais com você sobre as coisas engraçadas que eu vivenciei. E eu brinco dizendo que eu tenho mais história para contar do que 30 manicure juntas. Porque vocês já viram alguém contar mais história do que manicure? Não existe. Eu tenho mais história do que umas 30 manicure juntas. Com Você certeza. é daquele que chegava na cidadezinha do interior e ia para o cabeleireiro ou para a manicure, no caso, para saber como é que estava acontecendo, o que estava acontecendo na cidade? Ah, sabia de tudo. Inclusive sabia quem jogava, quem era bom de bola. Até indicava alguns para clubes, Quem traía etc. Quem traía, sabia de tudo isso. E outra coisa interessante, que essa é uma malandragem velha de repórter. Vocês devem ter tido ao longo da carreira brilhante de vocês como repórteres também, amizades dentro do clube. Eu fazia sempre amizade com massagista e roupeiro. Roupeiro. Você sabia tudo o que acontecia lá. Era só ganhar a confiança dos caras. E essa é uma das grandes malandragens da reportagem esportiva, na Você verdade. lembra do Odilon no Palmeiras? Houve uma evolução. O Odilon era Odilon muito meu Del amigo. Carlo, Milton da Del Carlo. Moca. Era do Juventus. Isso. Aí o Palmeiras comprou o passe dele. Exatamente. Era uma figura Nessa do fantástica. bastidor Né? do futebol, depois houve uma evolução. Você sabe que os médicos contam cada coisa. Bom, O rádio corredor, né? o rádio corredor é uma grandeza. Eu queria, como eu disse para o Quartarolo, que a gente tem que seguir um roteiro. Sim. Vamos Então que vamos vamos. começar falando do pai dele. Afinal de contas, o Flávio Azetti é uma lenda, Verdade. trouxe a arbitragem para o Brasil e, lógico, eu tenho que perguntar para você, a convivência dele, o que interferiu na tua carreira, naquilo que você fez, que parece que você queria ser médico. Exatamente. Eu falei para vocês, eu tomei bomba e fui sexto excedente na Paulista de Medicina. E aí eu cresci nesse meio, e sempre com meu pai. Meu pai foi um jornalista, graças a Deus, famoso, Dos bons. e que foi o primeiro instrutor de árbitros oficial que fez um curso na FIFA, do International Board, em 1947, logo depois da Guerra Mundial. Ele foi indicado pela CBD e pela Federação Paulista, que o Roberto Gomes Pedrosa, que foi goleiro de São Paulo, era o presidente da federação, para que fosse para a Inglaterra fazer o curso. Ficou 3 meses lá. Quando ele voltou, ele conversando com o Dr. Paulo Machado Carvalho, com o Pedrosa, acabou criando a Escola de Árbitros, que hoje tem o nome dele, que ele faleceu em 90, e a partir dessa data o Farari, o presidente, colocou o nome dele na escola. E começou a ter cursos regulares a partir de 1951. Ainda de 47 não era muito regular o curso, não era todo ano que tinha o curso. E de lá para cá sempre foi, então os grandes árbitros passaram por lá. E eu cresci nesse meio. E o engraçado é que quando eu estava contando agora que acabei ficando excedente lá na Paulista de Medicina, eu fiquei tão chateado, tão aborrecido, o Walter Abrão disse: olha, Lucas, a TV Tupi, nós estamos precisando de 2 repórteres, já tem uns 300 candidatos mais ou menos. Vai fazer o teste lá, tal. Quem fez o teste conosco até foi o Aurélio Campos, o saudoso Aurélio Campos. E o Walter Silva, o Pica-Pau, foi o primeiro colocado, que ele já era disc jockey, e eu fui o Que é segundo. também um nome histórico colocado. na imprensa, né? E aí é que vem o mais engraçado da história. Por que Lucas Neto e não Lucas Iazete Neto, que é o meu nome? Eu tenho o nome do meu avô. Aí, quando fui aprovado e ia estrear, falei pro meu pai, pai, eu vou fazer o seguinte, eu acho que Lucas Neto fica mais curto, fica mais radiofônico, mais eufônico para você falar, pronunciar. E outra coisa, se eu der mancada, eu não comprometo o nome da família. Se eu vencer, muita gente vai demorar para saber que eu sou Iazete, porque o meu tio José Iazete também ele era do Canal 5, da TV Paulista. E por isso que eu fiquei Lucas Neto, e ainda hoje, é engraçado, tem pessoas que se surpreendem quando eu falo que eu sou Iazete e que descobrem que eu sou filho
do Flávio Azete, que é um orgulho muito grande e uma alegria muito grande sempre lembrar dele. E estou cada vez mais parecido com ele. É verdade, ainda bem. Aliás, Graças a Deus. Aliás, foi um nome importante. Conheci seu pai, né? É que eu cheguei em São Paulo. Cheguei do túnel do tempo. Não, eu cheguei em São Paulo em 80. Conheci. Mas Uma vez eu fui comprar um Aliás, eu aprendi presépio, ele muito. falou, compra esse que é bonitinho. Eu verdade. tava lá e eu vi tava igual. lá mesmo. Eu conheci. Eu cheguei em São Paulo em 80 para trabalhar na Rádio Gazeta. E o senhor Flávio Azete era um cara muito atencioso, principalmente com os jovens. Né? Porque nem sempre os mais veteranos têm atenção com os jovens. E ele ensinava muita coisa. Há poucos dias, segunda-feira, eu usei uma frase do seu pai, num programa da Fox, quando a gente falava sobre os pênaltis mal marcados do fim de semana. Ele dizia assim, pênalti tem que ser bem caracterizado. Já se fala, a própria frase já diz, penalidade máxima. É quase que fatal. Então lembrei do seu pai, né? E justamente por essa convivência. E eu também tenho uma coisa parecida com a dele, não com um profissional, que ele é 10 vezes melhor que eu. Você não vai mostrar. Agora, não. Eu também não pensava em ser repórter, em ser radialista. Eu queria ser engenheiro agrônomo, só mudei de campo. Aí fui para trabalhar, fazer uma redaçãozinha na rádio, o vírus entrou, ou a bactéria, sei lá, e como o Lucas, a gente tocou a vida em frente. Ele da maneira dele, eu da minha, mas a gente nunca mais largou a profissão e jamais eu pensei em estudar novamente agronomia. Eu vou dar uma de Quartarolo. Eu vou furar você. Lucas, se seu pai fosse vivo hoje, o que ele diria sobre o VAR? Eu acho que ele aceitaria o VAR, mas não nos moldes que está sendo aplicado aqui, porque estão desvirtuando um pouco a função do VAR. O VAR, ele é para definir alguns lances e chamar a atenção do árbitro, mas quem manda e quem decide é o árbitro de campo. E muitos estão tirando A da responsabilidade. reta, né? Estão tirando da reta e passando para o VAR, que aí fica naquela base. Eu, inclusive, faz tempo que não acontece isso, mas eu durante muitos anos, eu sempre dei aula inaugural na escola de árbitros, que leva o nome dele, para dizer quem é o patrono da escola, como é que ela surgiu, etc. E faço uma palestra para os árbitros na oportunidade. E a gente, com a experiência de repórter, inclusive, passa algumas informações para eles. Vocês, por exemplo, viveram, hoje já menos, porque o interiorzão nosso, no tempo que tinha só Campeonato Paulista e Rio-São Paulo, eu cansei de ouvir, na hora que os times estão entrando em campo e estão passando no túnel, e que o jogador está fazendo aquele xixi famoso, que até hoje eu não sei por que eles fazem xixi no túnel, né? Que fica Mas cachorro, né? Marcar território. Os técnicos falam, as primeiras 5 fartas de arrebentade tem que ser contra nós, hein? Que é para assustar o adversário. Então a gente cansou de ouvir isso. E nessa palestra com eles, eu sempre digo, e continuo afirmando a mesma coisa. Quando criaram o cartão vermelho e o cartão amarelo, é para não ter discussão, para não ter nada. O VAR está uma palhaçada. Agora já deu uma melhoradinha em cima disso. Quer dizer, o árbitro marca, faz o sinalzinho que vai ouvir, vai aquele bolo de gente lá, estão 5, 6 minutos que você perde com o VAR por causa disso. O Maluf, quando ele era prefeito aqui, uma das coisas boas que ele fez foi isso aí, não sei se foi a única também. Maluf, cinto de segurança. Eu fico claustrofóbico, eu fico com torcicolo, não consigo tal. Vem a terceira multa, vê se alguém anda sem cinto de segurança. Pegou. Foi torrar a paciência do árbitro no campo, cartãozinho amarelo, vermelho, vai embora. Faz 3 vezes, faça fama e deite na cama. Então esse circo que acontece é isso. Mas precisamos tomar cuidado, porque tem muito árbitro se escudando e passando a bomba para o VAR, para ele não assumir. E ele tem que assumir. O VAR é auxiliar. E ótimo para detectar se a bola entrou, se ela não entrou. São os pontos cruciais e que tem que ser interferir menos, né? Só em lances absurdos, só erros absurdos. E que estão escritos, inclusive, na recomendação. Exatamente. A impressão que me dá, Lucas, a impressão que me dá é que o cara está lá na cabine de vídeo, já sabe que vai receber a taxa dele, né? Que hoje é uma taxa mais gorda. Então o cara acha que tem que participar de alguma forma para provar que ele está ali trabalhando. Quando, na verdade, ele está apenas numa posição de expectativa. Então ele fica interferindo em lances que não precisa interferir. Que o árbitro de campo, inclusive na Vila Belmiro domingo, né? A gente vai mostrar esse programa mais à frente, que esse programa é gravado, gente, é verdade, mas há poucos dias na Vila Belmiro, naquele pênalti que deram para o Santos, o lance foi fora da área. Pelo protocolo do VAR,
ele não poderia ter interferido, Exato. porque foi fora da área. Exato. Ah, não tem que dizer que caiu dentro, foi pênalti. Não, se o árbitro deu fora, é fora. Então não tem mais o que discutir. Então me parece que há essa coisa toda. Eu queria fazer uma pergunta para você, eu vou furar agora, falar pra você, agora é minha vez. Você teve na Copa de 70, né? Exato. Foi ali que começou o cartão com o Ken Aston, que Isso, era o exatamente. árbitro. Você lembra Que é para não direitinho ter da história? discussão, que é para não ter discussão O caso com o do jogador. Ratinho em 66. É, exatamente. Agora, eu vou aproveitar esse gancho que você levantou essa bola aí, do árbitro do VAR. Eu, inclusive, ontem levei ao meu programa, que eu levo artistas, árbitros, jogadores de futebol, Por favor, personagens, programa etc. na Rádio É o Trianon. programa, um dos programas. Eu tenho de manhã um de esporte das 7h30 às 8h, que é a hora de esporte, na Trianon das 7h30 às 8 da manhã. E criei há 9 anos um programa que é direcionado para a terceira idade, para a melhor idade. Que eu levo médicos, todo o pessoal da área de saúde, de direitos, etc. E levei o Wilton José da Costa. E sugeri isso a ele, falei inclusive com o Sérgio, que hoje ele era o homem da arbitragem na CBF, sugerindo o seguinte: no VAR, por que mandar árbitro para o VAR? Hoje, com 40 anos, o árbitro tem que ser jubilado. Por que não pega um árbitro que saiu, não pode mais apitar, e não leva para o VAR? Vai dar emprego para o camarada, tem experiência, tem vivência. Em vez de você ficar... Não tem mais a pretensão de apitar. Exatamente, exatamente. Que às vezes tem, né? Esse é o objetivo, foi exatamente o que eu disse. E peço a vocês, se vocês puderem engrossar o caldo nesse assunto, Você tem razão. altamente positivo. Leva o árbitro que está parado, já que não pode continuar apitando, mas ainda tem lenha para queimar para caramba. E Vai conhecimento. ser muito melhor. A CBF vai gastar menos, e você vai oferecer uma oportunidade para alguém que teve essa sagrada missão de árbitro, porque de louco só tem goleiro, ponta esquerda e árbitro, né? Tudo doido, né? Pra Tem ser. repórter, comentarista. Não, mas eles são mais. Esses são mais. Com eles não tem igual. Já começamos com polêmica, falando Sim, de claro. VAR, afinal de contas, o pai do Lucas Aqui, Neto é uma pessoa ligada diretamente à arbitragem. Ó, mas tenho certeza absoluta, só cortando um pouquinho, que o senhor Flávio Iazetti, não é que ele aceitaria o VAR. Ele seria o primeiro a trazer, porque ele era um homem à frente do seu tempo. Ele estava bem, sempre. Mas sempre. para quem, principalmente para o telespectador mais jovem, nós que convivemos com o Lucas Neto, conhecemos toda a história dele, a história na TV Tupi, história das 20 notícias do Lucas Neto. Antônio Guzman. Nossa, tem tanta coisa Rádio legal. Tupi. Mas eu queria até a colaboração dele, porque existem histórias fantásticas, maravilhosas, que muitos garotos nem sequer imaginam. Então eu vou fazer uma pergunta para o Lucas Neto a respeito de Palmeiras e Corinthians. Ah, tem muito. É verdade, Lucas, eu vou colocar você contra a parede, que a dentadura... Vai forte agora que vai forte. a dentadura do Luiz Pereira salta. Salta. Ou saltava. Mas não só dele, é do Russo também. E O Russo com aconteceram- beijinho doce? O Russo, volante. Do Corinthians. Luiz Pereira, muito amigo meu. Inclusive, temos Genial. amizade. Porque eu sou do tempo que, e não é saudosismo, mas é verdade, o repórter, o jogador de futebol, nós tínhamos amizade fora de campo, normalmente. O Nós Luiz também. Pereira era meio vizinho nosso. Nós íamos ao cinema juntos, a esposa dele, eu, minha mulher, etc. E o Luiz Pereira, num jogo contra o Corinthians, ele salta, ele tromba e cai de joelho. Quando ele cai de joelho, a mobília dele pula, porque ele não tinha dentro nem em cima nem embaixo, né? Mas bem na minha frente. Eu falei, olha, é hilário aqui, o Luiz Pereira caiu aqui na minha frente, com a mobília no chão e ele desesperado para pegar. Ele falou, pô, tanto lugar para eu cair, fui cair justo na tua frente. E tudo isso saindo no ar. Mas de dentadura, a melhor que tem é o César e o Russo, o médio volante. O Russo também tem a dentadura. Ele subiu com o César para dividir uma bola, cabeça com cabeça. Quando ele caiu, a dentadura dele caiu no chão. Do Russo. Do Russo. Aí ele de joelho querendo pegar, e o Cesarinho chutava a dentadura dele. Vai longe. Poxa. Mas olha, era hilário o que aconteceu. O César maluco tinha coisas sensacionais. Foi expulso, ele querendo trocar a camisa com o Rivelino, pedindo a camisa para o Rivelino dentro de campo, enxuriçando pra caramba. Então, o Palmeiras e Corinthians tem coisas maravilhosas. E tinha dois times maravilhosos. Você se lembra de um jogador Mas chamado... ninguém nunca tinha me contado que esse clássico era do sorriso fácil. Sorriso Goiaba. Você lembra de um jogador chamado Everton, que jogou no São Paulo?
jogou no Corinthians, Sim. depois jogou em Portugal. Isso. Aí o Everton, num jogo lá em Portugal, foi expulso. Ele caiu e começou a dar tapa na mão do árbitro, assim, pá! Aí o Pepe, me contando, Pepe, grande ponteiro do Santos, eu vou só contar essa historinha e a Muito gente já vai engraçado. encerrar esse bloco. Aí ele falou assim, pô, Quartarolo, você não acredita, ele foi expulso porque ele perdeu a dentadura e o juiz queria recomeçar o jogo e ele dava tapa na mão do juiz e o juiz expulsou ele por causa de uma dentadura. Gente, é muita história para contar. A gente volta já já no segundo bloco, os caras com esse cara, Lucas Neto. É muita história para contar. Até já. Você está assistindo mais uma atração do NSC. National Sports Channel. Isto é esporte. E voltamos aqui, mais um bloco com os caras, meu caro Fábio Serotti. Sua dentadura tá bem presa. Não, agora a gente faz implante, né? O problema é que você der uma cotovelada e dói muito mais, né? O Lucas queria emendar uma história do César. O César maluco, né? Que não gostava de ser chamado de César Maluco até outro dia. Até que o Milton Neves botou ele no ar uma vez na PAN ainda. E ele falou assim, não me chama de César Maluco que está me atrapalhando que eu quero ser treinador. Aí botaram o netinho dele. Né? Um dos primeiros, o primeiro neto, o segundo. Aí, oi, vovô César Maluco. Falou, então não tem jeito, deixa assim mesmo. Qual é a história do César, Lucas? A do César foi sensacional até. Eu fazendo cobertura em 69, para as eliminatórias da Copa, né? O Saldanha era o técnico. E surgiu uma ideia, um negócio, em que o Toninho Guerreiro estava com sinusite ou qualquer coisa assim, e que ia ser dispensado. Aliás, foi, né? Foi. E que o César Maluco ia ser convocado, ou já estaria convocado. Eu estava no Rio, fazendo cobertura da seleção, e aquela noite era noite de folga, e os jogadores iam para o cinema, a delegação toda, no Cine Roxy, lá em Copacabana. Me telefona o José Góes, que era o secretário da equipe 1040, né? Lucas, tá uma notícia aqui de que o César está sendo convocado pelo Saldanha. Se vira aí e vê como é que faz. E tinha jogo, o Palmeiras ia jogar. Aí o que aconteceu? O Saldanha era muito amigo meu, mas muito amigo de verdade. Tem histórias com o Saldanha maravilhosas. Gostava de mim, eu gostava dele e tínhamos uma amizade grande com o Saldanha. Bom, eles foram para o Cine Roxy. O que eu fiz? O Arnaldo Duran era o técnico de som nosso, aquele gravador enorme, né? Geloso, desse tamanho. Dava dor no braço para carregar, né? Aí eu falei, deixa tudo preparado aí. Liguei para o Cine Rocks, chamei o gerente, falei, olha, eu sou fulano de tal assim, da Rádio Tupi, da TV Tupi, etc. O Saldanha vai chegar aí com a delegação já chegou. Ele falou, não, estão te esperando. Eu falei, você faz um favor, pelo amor de Deus, me ajuda. Quebra meu galho, ué. Diga para ele se ele pode ligar para mim, na hora que ele chegar, bota ele no telefone, aí fala para ele ligar para mim no hotel. E dei o telefone do hotel. Passou uns 10 minutos, toca o telefone, era o Saldanha. Falou, pô, gordo, você tá me enchendo, o que você quer? Eu falei, não, você está convocando o César Maluco, tal, que o Toninho vai ser dispensado, tal. Ele falando para mim, né? E tudo gravado. Eu falei para ele, estamos gravando já. Ele tocou o telefone e já começamos a gravar. Falou, pô, vocês sabem, pô, o César Maluco, ele é epilético, pô. Você acha que eu vou chamar o César Maluco, pô? Eu não sabia disso. No ar. Pô, tudo bem. Pô, maravilha, né? Para nós, um presente de Deus, né? Melhor que a convocação. Aí, desliga, tal. Obrigado, Saldanha. Pô, você é sempre legal, tal. Ele tá bom, gordo. Ele me chamava de gordo, né? Vai começar o jogo. Time do Palmeiras entrando em campo. Vitor Moran, peixe agulha, correndo ao lado do time. César, estão dizendo que você vai ser convocado, tal, vai ouvir agora, mas não sei. Ele falou, mas não vai lá, o Saldanha acabou de dizer que não te convoca porque você é epilético. Aí ele pula e se é o Fu, sou sempre eu.
Tudo isso no ar. Que legal. Pô, você imagina que estouro que foi aquilo, né? Foi Aí, ótimo, né? O Foi palavrão dito Não, tá dentro Mas- do contexto. ipsis verbis. Eu Tá- nem tá sei, dentro do me parece contexto. que você é palmeirense, eu não sei. Eu não sou palmeirense, sou Mas- palestrino, que é mais do que palmeirense. Então, aí- Meu avô foi sócio 269 do Meu Palmeiras. pai era Uma das melhores, paramelista. É, uma das parmelista. melhores do Lucas Neto, cobrindo o Palmeiras, foi entrevistar um jogador gago. Entrevistei. E eu queria que você contasse a história. Isso é entrevistar o histórico Gago. também. Eurico. Eurico era gago, mas era gago mesmo. Viu? Você Falando, lembra porque dele? jogando, jogava jogava muita bola, né? Escrevendo também não tinha problema com Não. ele, né? Cantando. Cantando também, não? Aí, em 72, o Palmeiras foi campeão. E nós ficamos concentrados, o Palmeiras, e o Palmeiras, o Mantovani, que foi ponta esquerda do Palmeiras, era dono do Hotel do Lago, lá em Poços de Caldas. E aí, o Palmeiras fez um negócio muito bacana. Não foi esse Levou os Mantovani que jogadores. jogou na Itália? Não, ele não. Não? Ele foi do Foi Palmeiras. Germano, né? É. E aí o Mantovani, dono do hotel, facilitou e o Palmeiras pegou todos os setoristas que cobriam o Palmeiras, eu era setorista também de jornal, fazia a cobertura do Palmeiras e para a rádio também. A rádio a gente fazia todos os clubes. E nós fomos para lá. Jogadores com as esposas, com as noivas, com mãe, pai, essa coisa toda. Nós fomos com os nossos filhos, etc. E o Eurico no time, que era aquele famoso, né? Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo e Zeca e tal. Aí eu falei com ele, você vai me dar uma entrevista. Aí, pô, é louco, você é louco, pô. Eu falei, não, vamos fazer a entrevista e tal. O Palmeiras vai ser campeão. Ele falou, o que vai ser? Eu falei, se for campeão, você faz uma entrevista comigo? Ele, mas como é que eu vou falar? Eu falei, não tem problema. Nós temos um gravador lá, que a hora que você der a rateada, a gente para, emenda e faz a entrevista. Sacanagem, Lucas. Juro por Deus. Fiz uma entrevista de 2 minutos e meio com ele. Levou 10, né, para fazer. Você editou. Não, o Duran, que era o técnico nosso, aquela fita que corria, tinha um lugarzinho que você cortava, né? Então Isso. cortava, emendava. Os caras e eram fazia, geniais nisso. É. Falar isso hoje o cara não acredita, né? E juntava, e eu fiz 2 minutos e meio de entrevista Sem com o gaguejar. Eurico, ele falando sem gaguejar. Até hoje os caras acham que foi montagem e tudo mais. E juro por Mas Deus, o foi Eurico está montagem. vivo aí. É, foi montagem, mas não foi alguém imitando ele. Era ele mesmo. Quer dizer, um negócio assim, acho que é recorde mundial. É isso verdade, aí. É aquele melhor do problema. que eu com a Taliba. É verdade. É, o Mas Taliba era ainda uma fala. figura, mas falava. Falava. Agora, é verdade, então, aquela coisa que o Minuca, que era mentiroso, contador Opa. de história, contava, falava assim, Cunhado do que Zequinha. a bola foi cruzada, e ele falou assim pro Leão, vai. Quando acabou, já tinha sofrido o gol. O Essa pessoal sacaneava ele muito. sacaneava, né? sacaneava O ele Minuca era o bastante. grande contador de história. Opa. Nossa. Ele era cunhado do Zequinha, que foi Sabia. o médio volante do Palmeiras também, Isso eu não pernambucano também. Bem legal. Vou deixando um pouco desse jeito, vou ser obrigado a conduzir o negócio aqui. Deixando um pouco Você gozado, pode gozado. conduzir à vontade. Toma a direção para você. Deixando um pouquinho É que eu estive em todos esses lugares aí. Eu sei, é meu amigo. Eu amo de paixão, também a minha convivência com o Não Quartarolo. precisa ser de paixão, pelo Não, amor de Deus. senão a gente se Isso aí, separa e eu vou né? pra praia. Mas aí o que acontece? Depois eu te conto que ele já aprontou no meu casamento. Que é Mas, isso? eu sei, na verdade, tudo que ele... Parece aquele cara do Túnel do Tempo. Lembra que tinha um Lembro, Ele opa. viu tudo, ele estava presente em Eu tudo. estudei, rapaz. É verdade. E o nosso Lucas Neto também foi presidente da CESP. Aliás, tem algumas fotos. Eu fui do Lucas vice-presidente Neto. da CESP em várias Deixa eu contar para gestões. você, uma vez cheguei lá, os caras falaram que eu era diretor, eu não sabia nem por quê. Mas, não foi na sua época. Mas tem até algumas fotos do Lucas Neto com algumas personalidades, como por exemplo, Milton Neves, Galvão Bueno. Você foi presidente da CESP, Lucas? Aí o Lucas com... Aí foi Esse aí? recentemente com o Milton o Neves. Milton Neves, o Milton Cabeção. Neves, nossa. Isso. Se eu não Cabeção. me engano, é no escritório dele. Você for. Foi no escritório dele. Ah, Eu fui imagina. fazer uma Ó, matéria Galvão com ele. Bueno. Galvão Bueno, com o Lucas Neto. Essa foi uma festa da CESP também, que eu completei o ano passado, em outubro, 60 anos de jornalismo, né? Parabéns. E aí eu estive lá com o Milton Neves e entrevistando para o meu programa. Da Programa terceira especial da terceira idade, conversando com ele, etc. E o Milton, ele... Impressionante. E Deus o abençoe. Ele é um cara muito bacana, eu tenho uma admiração muito grande por ele, porque ele cultua a memória do futebol e da imprensa. É um dos poucos, Dos né? poucos que É faz verdade. isso.
E o Milton, quando ele era escrivão e estava no Detran, nós da equipe 1040 da Tupi, nós conseguíamos sempre placa 1040 para os nossos carros. E ele nos ajudava junto aos diretores lá do Detran para conseguir. Quando chegava lá, ele ficava embevecido. Poxa, eu acompanho ele vocês. Ele não cobrou nada? Hein? Não cobrou nada? Não cobrava. Não, ainda não era o Milton Mas no começo de carreira. Estava estreando. E aí ele quebrava esse galho para a gente, então eu conheço desde essa época. E ele sempre foi um fanático por futebol, pelo Santos e pelo rádio. Tanto que Deus o abençoou e hoje ele é essa figura extraordinária. Tem mais uma coisa, né, Lucas? Tem um mérito muito grande, inclusive. Porque a gente tem algumas coisas que a gente tem que reconhecer. O dia que for escrever a verdadeira história do rádio, vai ter 10 capítulos para o Lucas Neto, 10 capítulos para o Flávio Azetti, 20 capítulos para o Milton Neves. Ou mais. Porque as pessoas falam assim, né? Tem muita gente invejosa no meio, fora do meio. Opa. O que o Milton Neves trabalha, você testemunha, eu trabalhei muito tempo com ele. O cara trabalha para burro, daí aparece um idiota e fala assim, também, hein? É o que ele ganha? Ganha porque trabalha. Claro. Eu não tenho a competência de fazer o que ele faz. Né? Ele é workaholic. Não, Ele é workaholic. Não, e é um gênio. É um gênio. O Zagallo sempre disse um negócio, todo mundo fala, o Zagallo tem estrela e tudo mais. Uma vez entrevistando o Zagallo, que é muito amigo, a gente não chama ele de Zagallo, chama ele de Zé Galo, né? Zé Galo. Zé, uma das melhores figuras que eu conheço também. Espetacular, extraordinário também. Os caras falam que tem estrela. Falou, todo cara que diz que tem estrela, se ele não levantar cedo e der um brilho na estrela, ela jamais irá brilhar. Tem que dar uma polida nela, tem que dar um brilho nela, passar uma flanela e tal, jamais irá brilhar. E o Zagallo, cara espetacular. Tem muita história com ele também. Eu ia perguntar. Você acha que um cara é bicampeão do mundo, 58, 62, jogando todas as partidas? Ele não jogou tecnicamente mais que o Pelé, ninguém jogou. Mas ele jogou mais partidas que o Pelé. Taticamente ele era importantíssimo. Sim, não, o Feola, mérito do Feola, inclusive. Que mudou o futebol, 4-3-3. E o Zagallo jogou todos os jogos de 58, todos de 62, o Pelé por contusão não jogou, e só entrou no meio praticamente em 58. Foi o técnico campeão em 70, foi coordenador campeão do mundo, foi campeão carioca. E tem gente que ainda discute o Zagallo. O Flávio Prado tem uma frase que é verdade. Se ele vivesse, fosse de outro país, esse país hoje se chamaria Zagalândia. Ele teria estátua em cada praça pública, em cada campo de futebol. Ele nunca deixou de atender ninguém, né? Nunca. E não era só o microfone, não era Tupi, não era Jovem Pan, ele atendia todos, aliás atende. Como ser humano fantástico também, como jogador, ser humano, treinador. Claro que a nossa classe cresceu muito, né? Hoje são muitas emissoras de rádio, são muitos repórteres e tudo mais. Mas nós estamos numa época romântica, sem saudosismo, sem nada, que você para fazer entrevista era mano a mano. Era olho no olho, com técnico, com um jogador de futebol e tal. Hoje a entrevista coletiva matou a gente. Até porque se você faz uma pergunta que desagrada, o que ele faz? Ele te dá um coice, te dá uma bordoada e você não tem réplica. E ainda tem companheiro que fica dando risada. Então, nós temos que nos valorizar também, nós estamos nos desvalorizando um pouco. Eu tive uma passagem, olha, o Felipão é amigo meu. Gosto dele. Gosto também. Gosto do Felipão, amigo. Exagera de vez em quando, mas eu gosto. Mas o Felipão, um dia eu tenho uma pequena agência de publicidade e faço algumas coisas, às vezes envolvendo clubes, revistas, fiz isso, eu faço para a CBF, o Anuário do Futebol Brasileiro, já estamos preparando agora a 15ª edição. E eu fui fazer um trabalho que eu fazia com a minha equipe, a revista do Palmeiras. Até de uma maneira, que é bom dizer, para não pensarem nada errado. Eu vendia toda a publicidade, saía tudo de graça para o Palmeiras. E o Palmeiras ainda ganhava dinheiro em cima desse trabalho que fazia. Fizemos para o Corinthians, fizemos para vários clubes esse tipo de revista. Mas o Felipe, um dia, o Palmeiras estava inaugurando um novo departamento médico, que eu estava lá com um fotógrafo meu para fazer umas fotos, para colocar na revista. E quando terminou foi uma empresa italiana que deu todo o aparelhamento lá do departamento médico do Palmeiras. Aí fui para o campo para ver o pessoal. Quando eu cheguei lá, a moçada, a garotada, o Lucas está aí, deve ter alguma novidade boa aí, qualquer coisa assim, né? Falei, não, eu vim fazer um outro negócio aí, mas vou aproveitar para ver. Aí termina o treino, o Felipão sai, passa na minha frente, na frente dos repórteres, diz, não vou falar com ninguém, não vou falar com ninguém. Estou vindo do médico agora e diz que eu tenho que fazer repouso de voz. Aí os meninos, você está vendo o Lucas, não sei o quê. Eu falei, amanhã ele vai dar entrevista, vocês vão estar todos lá. Não faz pergunta. Não vai ninguém. Não vai ninguém. Não vai ninguém.
É pura e simples, não vai mais ninguém. Uma ocasião fizeram isso até com ele. Mas veja como são as coisas engraçadas. E eu ainda saí bem na parada, era para eu tomar uma trancada dele, que é uma dividida que ia ser... Mas eu me senti no direito de fazer isso, até porque fui presidente da Associação de Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo, quer dizer, tenho um respeito muito grande pela nossa classe para defendê-la. Aniversário dele. Programa de esportes na Trianon, Orlando Duarte e eu. O Rodrigo Cassino era o produtor nosso. Aniversário do Felipão. Cassino, olha, vai entrar agora o Felipão, aniversário dele e tal. Aí pusemos parabéns a você. O Orlando abriu e falou, ô Felipe, Felipão, tudo bem? Um abraço, tem um aniversário maravilhoso lá da família, parabéns, aquela coisa toda. Lucas, ô Felipão, maravilha, um abraço, tudo bem? Tem um dia maravilhoso ao lado dos familiares, etc. Eu falei, então faça a pergunta para ele. Eu falei, não, Felipão, eu não vou poder fazer pergunta para você porque eu vim do médico agora e ele me disse que eu estou com um problema na garganta e não posso fazer pergunta para você. Palavra de honra, isso está... Se alguém procurar, vai encontrar essa história. Ficou gravado isso lá. O Orlando ficou branco, né? E eu ainda saí bem pra caramba. O Felipão falou, Lucas, eu sei porque você está fazendo isso. Mas você tem que entender que nem todo repórter é igual a você. Olha que negócio bacana que ele falou, quer dizer, é para ele me dar um tranco, né? E ele teve uma categoria, porque nós temos que nos valorizar. Infelizmente, eu falo como ex-presidente da Associação de Cronistas Esportivos, sou membro do Conselho Superior, estatutariamente falando, a nossa carteirinha não vale mais nada. Nada. Você não entra em nenhum lugar. Não. Há uma lei estadual que diz o sócio da Associação de Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo tem direito de acesso em qualquer competição esportiva dentro do Estado de São Paulo. Você não entra na sede de um clube, você não entra em lugar nenhum para fazer qualquer coisa se você apresentar sua carteirinha. Então é lamentável isso. E eu defendo. Foi desqualificada. Tenho a honra e a alegria que eu fui criticado pelos companheiros de imprensa do interior. E o Zé Maria Marim era o presidente, na época que eu era o presidente da Associação de Cronistas, eu fui ao Zé Maria Marim e pedi para ele, porque ninguém é obrigado a ser sócio da CESP. Não. E para entrar no futebol, tem que pegar uma credencial. Eu fui ao Marim e pedi, Marim, essa credencial que você dá, ninguém é obrigado a ser sócio da CESP. Mas para ele receber essa credencial, principalmente no interior, ele tem que cumprir a mesma exigência que é nossa para ser jornalista e para ser sócio da CESP. O pessoal do interior começou a me malhar pra caramba. Tal. Eu falava para eles, olha, vocês estão esquecendo que o Chiquinho da esquina, o dono da farmácia, o advogado da cidade, que quer ser prefeito ou vereador, ele vai comentar de graça para o dono da rádio, e vocês que trabalham estão sem emprego. Bom, passou um tempinho, a Rádio de São Carlos dava um prêmio, um troféu, antena, qualquer coisa assim. Eu recebi como dirigente da Associação de Cronistas Esportivos por ter feito essa defesa da gente, que só ia para o campo e o Marinho autorizou, só entra e só recebe a credencial quem tem o visto da CESP. Parabéns, é isso mesmo. Nós temos que nos valorizar. Aproveito o programa com muita audiência e principalmente a competência de vocês e o respeito que vocês dão à nossa profissão e que vocês cumprem, porque a mamadeira dos filhos de vocês, um bem viver de todos vocês, é do futebol. Nós temos que nos fazer respeitarem a nossa profissão. E lamentavelmente isso está um desastre. É isso mesmo, e eu aplaudo e assino embaixo. A gente volta já já para o terceiro bloco com os caras e com esse cara, que além de ter muita história, tem também toda essa participação efetiva junto à nossa própria classe e tem história para contar. Seleção brasileira, meu Deus, vem coisa boa por aí. Até já. Você está assistindo mais uma atração do NSC. National Sports Channel. Isto é esporte.
E voltamos aqui, o terceiro bloco e o último, infelizmente. Mas vamos fazer uma série, porque o Lucas Neto merece. Tem muita história para contar, episódios fantásticos. Abserode, eu sei que você tem algumas fotos para mostrar. Tem. Lucas, você só dá um tempinho, a gente vai comentar, é claro. Com prazer. Eu vou fazer uma sessão de fotos. Aliás, uma frase que ninguém nunca falou, sessão de fotos. Opa. Eu pensei muito hoje na nossa reunião de pauta. Você não dormiu à noite, né? Não dormi, fiquei, qual? Sessão de fotos. Vamos começar com essa foto, vamos lá. É o papai, Flávio Azetti. Olha só, essa foto é maravilhosa, hein? Eu era o presidente da CESP quando ela completou 40 anos e eu homenageei no almoço os sócios fundadores, ainda vivos. O Blota Júnior, o Rebelo Júnior, o homem do gol inconfundível, o Geraldo José de Almeida e meu pai, um troféu lembrando a fundação da Associação de Você é a Cronistas cara do Esportivos. papai mesmo, É hein? a cara do Igualzinho, papai mesmo, né? Igualzinho. Geraldo José de Almeida, na minha opinião, um dos Essa- maiores narradores da história. A E essa? Tupi, a equipe 1040, para quem tem a nossa idade, vai lembrar Palmeiras e da Grêmio. Loteria Esportiva Tupi. Nossa, Você lembra disso? tantos profissionais se fizeram com isso, né? Nossa. Verdade, foi uma Aliás, marca aliás, enorme. Só ele segura um faleceu. pouquinho aí que eu queria que ele contasse essa história da loteria esportiva, né? Aliás, Foi a o- grande sacada da época. O Milton Camargo, quando surgiu a loteria, ele resolveu investir nisso. E foi um golaço. Foi um golaço. Porque até hoje as pessoas lembram Loteria Esportiva, Tupi, e as coberturas, e quantos não foram revelados e trazidos para o... José Silvério. O Silvério foi um deles. Ele era narrador, estava no Rio. Perdido, vendendo livro. E aí o Camargo chamou, ele começou a narrar no Rio, e de lá para decolar para... Você sabe que tem um radinho lá em Piracicaba que tinha jogo que era nos confins do mundo, né? É. Acre, Rondônia, essas coisas assim, com todo o respeito, é claro. E a única rádio que fazia os 13 jogos da loteria era a Rádio Tupi, tanto é que virou uma marca né? É um negócio maravilhoso, uma baita Esse rádio sacada. pegava também em São Inclusive, Paulo. pegava. depois de algum tempo, as outras emissoras já nem mandavam mais correspondente, eles ficavam na cola nossa. Verdade. E aí o Manuel Ramos bolou num 1º de abril um jogo no Ceará, uma zebra tremenda, e ele começou a anunciar, Ceará e o time do interior. Eu não lembro o nome do É, outro um time time. Tá? de menor expressão, É. com todo o respeito. Maior zebra. Quando ele deu 3-0, aí o cara, Manuel Ramos, entra e diz, 1º de abril, tá XXX. E todo mundo dando o resultado que a gente estava dando. Pegamos todos. Ninguém mais falou de loteria naquele final. Todas as emissoras, tanto do Rio quanto História de São maravilhosa. Paulo aqui, História maravilhosa. era um negócio muito sério. Uma equipe que A marcou, visão do é. Milton Camargo, que faleceu há coisa de 30 dias atrás. Um grande nome. E o Haroldo Fernandes, para mim, um dos maiores narradores É um grande da narrador. história do rádio. Maravilhoso. Vamos à próxima foto da sessão. Agora Olha já aí. na Rádio Trianon. Aí que estavam alguns amigos que participaram lá de um programa e pediram para tirar uma foto e nós tiramos essa foto. Rádio Trianon, repetindo o horário que você faz lá, Lucas. Das 7h30 da manhã às 8h eu faço um de esportes ainda, que é hora de esporte, e das 11h ao meio-dia, que é o único programa no rádio em São Paulo e no Brasil direcionado para a terceira idade. Obrigado. Sabe como é que eu bolei isso? Eu estava um dia na praia, passou um casal de idosos, eu não chamo de idosos, eu digo jovens há mais tempo, né? Então eles passaram lá, todo dando, um fazendo carinho no outro, mãozinha dada, Legal. tal, namorando. Eu não sei se era Na praia? casamento. É na praia. Tá vendo? Falei que dava sorte. Aquela maldade, até parecia amante. Ou eram recém-casados carinho. também, pode ser, né? Pode Aliás, ser. deixa eu dar um aviso, hein? Terceira idade e a juventude, o recrudescimento das doenças sexualmente transmissíveis é impressionante. Impressionante. O pessoal, a garotada esquece, falar comigo não vai acontecer, eu nem lembro que a AIDS ainda existe. E os velhinhos, porque a mulher não vai engravidar mais, aí não toma conhecimento, não usa o preservativo. As duas pontas está crescendo impressionantemente o recrudescimento das doenças sexualmente Lamentável. transmissíveis. Bom recado. Mas aí eu estava dizendo o seguinte, eles passaram lá, eu vi e falei, puxa vida, no rádio não existe um programa direcionado para esse pessoal. E comecei a bolar. Levar médicos, advogados, delegacia de idoso, tudo. Ex-artistas, ex-jogadores, etc. 15 dias depois, o programa estava no ar. Criei o programa, faz 9 anos. E continua sendo o único no rádio. E eu fiz isso pensando, pô, minha mamadeira veio do futebol. A dos meus filhos veio do futebol e do rádio e da televisão. A mesma coisa, a minha com meu pai.
Isso dá alguma coisa em troca. E eu fiz isso pensando em serviço de utilidade pública e prestação de serviço como contrapartida de tudo que Deus me deu. Por isso que é um cara diferenciado. Tá vendo? Até me emociono com isso. E Viu? até para voltar no clima, como diria meu avô, que meu avô era italiano, parmenista como Opa, vocês. palestrino. E aí, aqui tem uma foto que aparece um grande troféu. Esse não é o título de 51 do Palmeiras, não. Né? É, exatamente. A Copa Aliás, Rio? Essa é a Copa Rio? Essa é a Palmeiras? Copa? Essa é a Ela Copa existe, Rio. tá vendo? Tá vendo? Ela existe. existe. Tá Eu vendo? fui fazer uma piada, caí do cavalo. Quer dizer que esse... Virou uma gozação. Ah. Virou uma gozação. Mas eu, se você me permitir rapidamente, quando estava completando 50 anos, o presidente era o Mustafa Contursi, e nós fazíamos algumas coisas com o agente publicitário. Fizemos campanhas de outdoor em torno do Palmeiras, que um dia o Mustafa nos chamou e falou, olha, eu preciso passar de 8 para 12 mil sócios aqui no clube. Falei, então, a Globo tinha um espaço que era dado para os clubes. E eu e o Branco percebemos isso. E falamos o Arnaldo Branco Filho. Mustafa, olha, tem um monte de clube aí que não usa esse espaço. Pede só esse espaço, que a gente faz uma convocação para novos sócios do Palmeiras, e vamos usar só outdoor no entorno do Parque Antártico, nos bairros. Bom, em 3 meses pulou para 12 mil. Tanto que ele mandou parar e falou, não, para porque nós não temos estrutura para seguir. Depois o De La Mônica repetiu a mesma coisa, e com o mesmo tipo de trabalho passamos para 14 mil. Mas coincidia com a conquista, 50 anos da conquista da Copa Rio de 51. E aí o Mustafa falou, precisamos fazer uma festa, fizemos uma festa, pegamos todos os jogadores que estavam vivos, etc. E evoluiu para a gente fazer um dossiê. Fizemos nas 5 línguas da FIFA, oficiais da FIFA. Fomos para a Europa, para a América do Sul, pegamos todos os jogadores que estavam vivos e que participaram, dirigentes. O Boniperti, inclusive, que fez o gol do Juventus, se prontificou, ele era deputado como é que era a Assembleia? Lá da Eurocopa, da Euro... Ah, não da é Europa. Não, tem um nome especial que agora me fugiu. Ele era deputado de um conselho Comunidade Europeia, né? Mercado Comum. Ele disse, olha, eu vou com vocês lá, inclusive, se precisar, para testemunhar que foi o Mundial. Aí nós fizemos os 5 idiomas da FIFA, pegamos todas, corremos jornais, pegamos todos e todos, Copa do Mundo e tudo mais. Mas, portanto, é saber por que aconteceu isso. Ninguém quis fazer a primeira Copa depois da guerra. Ninguém. O Brasil topou fazer. A guerra que terminou em 45. Prometeu fazer o Maracanã, fez o Maracanã para 200 mil pessoas. Nem todos os países convidados participaram daquela Copa do Mundo, mas vieram, deu para se fazer uma Copa. O Jules Rimet e o Tonino Barassi, que era o presidente da Federação Italiana de Calcio, e era o secretário-geral da FIFA, o Brasil estava ganhando de 1-0 do Uruguai, e como ficava muito distante a cabine lá, a tribuna, para eles irem para o campo, eles saíram 1-0 para o Brasil contra o Uruguai. Quando chegaram no campo, aquele silêncio sepulcral lá... Tinha virado o jogo. Tinha virado o jogo. Bom, terminou aquela choradeira e tal. Na ida deles para o hotel, e depois nós confirmamos isso, que realmente aconteceu, pessoas ligadas, o Tonino Barassi, inclusive, durante a guerra, a Copa Jules Rimet, que virou correntinha nossa aqui, né? Virou correntinha nossa aqui, ficou no porão da casa dele. Aliás, essa aí, só um parênteses nisso, juro, eu vi, na sede da CBF, na Rua da Alfândega, no Rio, que era o edifício jovem, era a velha sede, a Copa Jules Rimet estava colocada numa parede, com vidro à prova de bala. Sabe como é que estava preso esse vidro? Uma moldura de cerejeira. O cara tirou a moldura de cerejeira, levou a Copa e virou correntinha. E levou a moldura. Juro por Deus, isso aconteceu. Mas voltando então. Aí ele falou, olha, eu estou com vontade de fazer um campeonato de clubes da Europa, que hoje é a Champions League. Ele falou, pô, legal. Ele falou, então o que você imagina? Ele falou, vamos pegar uns 4 clubes da América do Sul e 4 da Europa e fazemos essa Copa, era um aniversário especial do Rio de Janeiro, fazemos essa Copa como Copa Rio e tudo mais. Que foi precursor, inclusive, da Champions League. Perfeito. E assim foi feito. E o Palmeiras ganhou, e bandeira brasileira, aquela coisa toda.
E nós provamos, e todo mundo dizia. Eu tinha 12 anos de idade, o Palmeiras foi campeão em 51, no dia 22, no dia 23 era meu aniversário. Eu, quando era moleque, meu pai, eu falava para ele, se você passar de ano, eu levo o jogador do Palmeiras no teu aniversário. Então ia sempre 4, 5 jogadores. Quando a delegação do Palmeiras chegou lá na Praça Roosevelt, eu fui vê-los passar na Rangel Pestana, em carro aberto, desfile e tal, e para todo mundo campeão do mundo. E nós vimos campeão do mundo em vários jornais e revistas da Europa e aqui da América do Sul. E jogadores que estavam vivos confirmando, não, foi mesmo um campeonato mundial. Fizemos, a FIFA de pronto confirmou, mandou um telex para a CBF, confirmando que a tese tinha sido aceita e que era realmente o primeiro campeão do mundo. Aí aconteceu um negócio que eu vou até... o final é impressionante do que aconteceu. Veio a confirmação, aí o Fluminense contratou o Branco e eu para fazer a mesma tese, porque eles foram os segundo campeões em 52. Mas aí, o Dualib, que era o presidente do Corinthians, começou a perturbar o Blatter. Não, porque nós fomos campeões da mini Copa do Mundo, da Venezuela, tudo mais. E não foi. Foi campeão, sim, mas descaracterizado, porque não era um torneio de clubes. A seleção venezuelana disputou em mais 3 clubes, então descaracterizou. O Pelé começou a tirar sarro. Santos tem uns 300 títulos mundiais ou qualquer coisa assim e tal. Muito bem. Encheram tanto a paciência do Blatter que ele falou, acabou esse negócio. Tal. Passou o tempo, quando tivemos a Copa do Mundo aqui, a Assembleia da FIFA, se ratificou e se reconheceu mundial a Copa Rio de 1951. Eu queria até que a Cristina colocasse de novo aquela foto do troféu grandão. Que eu quero fazer uma pergunta para a sala e a foto. Quer dizer que esse troféu enorme é a Copa Rio. Copa Rio de 51. Rio. Você não foi conhecia? Agora, não. Quer dizer que é esse troféu enorme... E nós carregamos, o Branco e eu. É? Imagina a minha satisfação da família. Ninguém sabia onde estava esse troféu até vocês começaram. Estava lá no Museu do Palmeiras. Estava lá no Museu. A sala de troféus. Que a torcida invadiu, quebrou todos os troféus. Olha o tamanho. Não, a torcida quebrou alguns troféus. Olha o tamanho do troféu. Aliás, uma coisa de burro, né? Quebrar o troféu do próprio clube. Aliás, aconteceu um negócio tremendamente desagradável, que é uma história, mas jornalisticamente eu vou contar para vocês, que vocês merecem isso, vocês vão entender. Quando se completou mais um aniversário, e foi quando se completou 60 anos agora dessa conquista, a TV Record veio fazer uma matéria conosco. O Roberto Friso, diretor do Palmeiras, um cara que está muito bem de vida, tudo mais, gosta de história, ele pediu para o Mustafa, ele falou, posso a minhas expensas acompanhar o trabalho do Branco e do Lucas nesse trabalho, que eu gosto de história, tal, vou acompanhar. Ele acompanhou tudo. Foi para a Europa, foi acompanhando o Branco, acompanhando a mim, por onde nós passamos, os levantamentos que a gente fazia nas coleções de jornais daqui e de fora, aqui Gazeta Esportiva, o jornal O Esporte, tudo bem. E nessa comemoração, a menina que fez a matéria, foi uma matéria de quase 1 hora que a TV Record fez, me competiu contar a origem da disputa da Copa Rio, porque que ela... Aí contei toda aquela história. Essa história que você acabou de contar. Acabei de contar. Aí perguntou para o Branco como é que foram feitas as matérias e tudo mais. Nós fizemos a da FIFA, nos idiomas oficiais da FIFA, etc. Foi um dossiê, inclusive pegamos uma catedrática para revisar todo o trabalho nosso. Um negócio de gente grande mesmo, né? Que foi aprovado. Aí a menina pergunta, mas o Corinthians, o São Paulino, não sei o quê, o Pelé, por exemplo, não reconhece. Meu Deus, você não sabe o que aconteceu. Vou contar para vocês porque é histórico, está aí e é a realidade. O Friso, não tem papa na língua, ele falou, o que você falou? Pelé não reconhece o Palmeiras, campeão do mundo? Ele não reconhece a filha, vai reconhecer o Palmeiras campeão do mundo. Olha o que aconteceu, até onde foi. Mas ele reconheceu brincadeira. Reconheceu. Acabou reconhecendo. Reconheceu. Na justiça, mas reconheceu. Aliás, é uma longa história. É uma longa história.
não mexe com os palmeirenses, porque tudo acontece desse jeito. É verdade, é verdade. Ele Não, mas sabe não que eu pode tô envolver a falando, família. o Agora ele sangue ficou dele nervoso. ferveu. Ele ficou O sangue dele ferveu. O sangue dele Nossa. ferveu, mas ele devia ter falado esportivamente. É. Falar assim, os Não, títulos do ele Santos foi também. num- É. Mas aí é O mó problema do Pelé com a filha é muito profundo. É, para ninguém explicar sabe, em 5 ninguém minutos. sabe a realidade. Não sabe como Ninguém que é sabe a bom. realidade. Deixa eu só do mudar porquê disso depois o tudo. assunto. Muda que nós temos mais alguns minutos para encerrar os caras. O Lucas Mas ele vai Neto. voltar aqui para contar uma história. O Lucas foi assessor também da seleção brasileira, tem a foto dele com atrás do TE ali. Do Pelé. Na Copa de 1986, a Copa de 86, para quem não lembra, foi uma Copa. O Brasil saiu da Copa do Mundo invicto. Nós perdemos Contra para a a França. França. Não, perdemos. Nas não. quartas de final empatamos, fomos para os pênaltis. Aí nos pênaltis, o Sócrates perdeu um pênalti, o Platini perdeu outro. E o Júlio César deu uma senhora sapatada que Ele bateu um tiro de meta na trave. No treino. Está balançando até hoje. No treino para esse jogo, que se poderia chegar aos pênaltis, como acabou se chegando, ele falava, vou bater lá O Júlio. e lá o Júlio. É uma cacetada. Ele falou, eu miro e mando bala. E ele tinha um petardo, né? Era bom jogador. Fez todos. Ele barrou os caras Só naquela não Copa. fez o mais Fez importante. todos os pênaltis. Aquele bateu na trave. E teve tem, também- e tem uma crueldade, uma injustiça que se faz com o Zico. O Zico jogou a Copa a meio pau, Verdade. problema de joelho, aquela entrada violenta do Márcio Nunes. Aí ele foi pra Copa porque o Tele forçou, ele achava que não ia dar. É verdade. Ele entrou no jogo, deu o passe pro Branco, que sofreu o pênalti, ele perdeu o pênalti, mas na hora da batida ele estava lá e converteu. Tá bom. Outra coisa, o Zico. O Zico, para jogar aquela Copa, ele ficava até as 2 da manhã fazendo tratamento lá no departamento, na bicicleta toca da ergométrica. Raposa, a mesa, massagem, toalha quente, aqueles aparelhos todos, tudo mais. Eu fiz muita amizade com ele. Eu ficava junto com ele até ele ir dormir para conversar, bater papo, essa coisa toda e tal. Fizemos uma amizade muito grande. Quando ele entrou e aconteceu o pênalti, ele pediu para bater o pênalti. Ele era Você acha que batedor. Você acha que o Tele vai falar, não bate? Que não tinha que bater? Mas o Lucas E era o o cara Sócrates, certo. o Sócrates, essa foi a mancada do Tele, lamentavelmente. O Sócrates, quando terminou o primeiro tempo, ele estava morto no vestiário. Tem aquele negócio de simpatia, aquele negócio que você usa a mesma roupa, fica Superstição. sentado no mesmo lugar, aquela superstição. Eu entrava, era o último a entrar no vestiário, e jogava ao meio-dia lá. O Magrão estava encostado na parede, perna aberta. Eu via se alguém de imprensa precisava de alguma coisa, entrava no vestiário, pulava a perna dele, e todo o jogo era assim. Quando eu entrava, pula aqui e tal. Tudo bem. O jogo da França, Não, pô. no intervalo, não. Ele não estava sentado, ele estava deitado, com o nocaute Jackson abanando ele com a toalha, essa coisa toda. Eu falei pro Neilo Lasmar, pro doutor Neilo, eu falei, doutor Neilo, o Magrão tá morto aí, como ele tá? Ele não vai aguentar. Você não vai falar nada? Ele falou, eu vou falar pro Magro. O Magro era o Tele, né? Ele chamava ele de Magro, a gente chamava ele de Magro. Vou falar você. Eu falei, pô, eu sou assessor de imprensa e eu vou falar isso para ele? Não. Louco. Muito bem. Se o Magrão tem um tostãozinho de fôlego mais, última cruzada do Josimar, se ele tem força para esticar a perna um pouquinho, a bola bate na perna dele e entra. Fomos para os pênaltis. Ele não aguentava. Quando o Silas começou a se aquecer para entrar, o Enilson, que era o assistente técnico dele, nós ficávamos sentados juntos. Falei, opa, agora vai entrar o Miller aí, vai ficar legal, vai ficar com os minudos, né? Vai sacar o Magrão, o Sócrates, Miller e Silas. Miller, Silas e o Careca, vai ficar. Sai o Miller. Putz, o Miller sentou do meu lado. Ele falou, pô, vai me tirar agora que nós estamos 3 que nos conhecemos. E foi uma das grandes mancadas que aconteceu, mas tem outra. Eu sei que o tempo está O tempo Tá está curto esgotado. para contar tanta história. Mas era uma enciclopédia, você não acredita? Eu falei para você, por isso que eu aproveitei bem as fotos, senão não aproveita sempre. Lucas, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, pela sua sempre um presença, prazer. Mas eu quero que você volte aqui mesmo. Volto, com prazer. Pra E contar. quero vocês, inclusive, lá no meu programa. Vamos começar dessa falando. parte. Vamos sim. Obrigado, abraço, Fábio obrigado a Cerotti. Lucas, obrigado a todos. Assim, já para pegar todos os seus dados, que é para convidar você para a próxima semana. Vamos lá. Um abraço Um para abraço, todos gente. vocês. Na faixa com os caras, Lucas Neto.
Esse é o cara. E vocês vão lá no meu programa, hein? Vamos. Tudo veinho também, né? Assim que eu tiver idade para isso. Muito bom ver e ouvir o querido Lucas Neto, perto dos seus 80 anos, uma das referências do jornalismo esportivo do Brasil, assessor de imprensa de seleção brasileira. Quem é da minha idade, eu tenho 55, e se lembra de Lucas Neto e Antônio Guzman e as 20 notícias, muito legal. Valeu, Quartarolo, valeu, Seródio, e obrigado a você que ficou conosco em mais um Na Faixa aqui pelo National Sport Channel. Nós voltamos a qualquer tempo com mais programação esportiva de qualidade para você. Um grande abraço e até a próxima! Você acabou de assistir mais uma atração do NSC. National Sports Channel. Isto é esporte.